Boa noite a todos. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Imbituba. Iniciando nosso trabalho, solicito ao primeiro secretário, vereador Renato Carlos Figueiredo, a leitura da ata da 38ª sessão ordinária realizada no dia 11 de novembro de 2019. Às 19h30, do dia 11 de novembro do ano de 2019, iniciou-se a 38ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador Eduardo. Pedir a dispensa da leitura, uma vez que já é de conhecimento de todos os vereadores. Em discussão, o requerimento de dispensa da leitura da ata formulada pelo vereador Eduardo. Em votação, o requerimento de dispensa. O requerimento de dispensa da leitura da ata foi aprovado. Em discussão, a ata da 38ª sessão ordinária. Algum vereador quer retificar a ata? Não havendo quem queira retificar a ata, declaro a ata da 38ª sessão ordinária aprovada sem retificação. De acordo com o artigo 162 do Regimento Interno, as sessões extraordinárias comporcião exclusivamente da ordem do dia, portanto não há leitura de expedientes. Declaro aberta a ordem do dia e solicito ao secretário a leitura da mesma. Presidente da Câmara Municipal de Imbituba, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o artigo 201 do Regimento Interno, divulga a ordem do dia da quarta sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura, a realizar-se no dia 18 de novembro de 2019, segunda-feira, às 18h30, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba. Projeto de Lei 5.182/2019, de origem do Poder Executivo, de autoria do prefeito Rosenvaldo da Silva Júnior, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Gabinete da Presidência, 14 de novembro de 2019, assina a mesa diretora. Solicito ao secretário a leitura do projeto de lei 5.182/2019, que estima a receita fixa e a despesa do município de Imbituba para o exercício 2020. O prefeito municipal de Imbituba faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba... Pois não, vereador Eduardo. Eu vou postular pela dispensa da leitura do projeto de lei, que trata da LOA, de amplo conhecimento dos vereadores, passou pelo crivo da Comissão de Finanças e Orçamento, então vejo pertinente a dispensa até pela extensão do projeto de lei, então até para poupar os serviços do vereador Renato. Pois não. Em votação, o requerimento para dispensa da leitura do projeto de lei 5.182/2019. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Consulta a Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 5.182/2019. Presidente Elísio Grotti. Solicito o parecer da vereadora Michela. Favorável, senhor presidente. Do vereador Renato. Favorável, senhor presidente. Eu também sou favorável, a comissão é favorável, senhor presidente. Em primeira discussão do projeto de lei 5.182/2019. Algum vereador? Vereador Elísio. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes e imprensa presente. A imprensa não chegou ainda, né? Está chegando. Os funcionários da casa. Bom, só para dizer que a Comissão de Finanças e Orçamento realizou audiência pública, né? E foi apresentado os dados, a gente tirou algumas dúvidas. O projeto de lei, ele não sofreu nenhuma emenda, né, pela nossa comissão. Também não foi sugerido algo relevante na audiência pública, né? Só para que todos tenham conhecimento, então, na realidade, os orçamentos, eles estão ano a ano crescendo um pouco. Evidentemente que nesses anos de crise econômico-financeira cresceram um pouco menos, mas a gente lembra bem que desde 2005 para cá, eles vêm numa crescente muito grande, muito expressiva, e isso é muito visível também nos impactos de instalação de empresas, no comércio, enfim, principalmente pelas pessoas que estão morando fora,
que ficam 3, 4 anos fora e quando vem a Imbituba sofre esse impacto, comparado com a realidade que era ou até com outros municípios. Mas o orçamento, então, que está programado através desse projeto de lei 5.182 para o exercício do ano que vem, para o exercício de 2020, ele é um orçamento robusto, né, de R$ 195.223.043. Desses recursos totais, R$ 126.032.878 são recursos próprios, são os recursos ordinários que se chamam. Tá? Isso significa 64,56%. Então, praticamente 65% são de recursos próprios, recursos ordinários. Tá? E 69.100.165 reais, que equivale a 35%, tá? São recursos vinculados. São aqueles recursos que, através de projetos, né, a grande maioria se capta do orçamento da União ou do orçamento do Estado, tá? Ou algumas transferências que vêm de lá, que se consegue, enfim, de recursos vinculados dessas esferas, tanto da União quanto do Estado. Então, realmente é relevante, né? 195 milhões o total, 126 milhões de recursos próprios ordinários e 69 milhões de recursos vinculados, né? Recursos vinculados, então, são aqueles que se capta através de projetos. Por isso que é importante a elaboração de projetos, né? E a força que os vereadores têm, prefeito, vice, outras lideranças, para captar recursos via os deputados, senadores, né, deputados tanto estaduais quanto federais, bem como o cadastramento direto dos ministérios, né? E recursos que às vezes as pessoas falam, a Câmara está indo muito recurso para a Câmara de Vereadores, que é um outro poder, e na realidade nós temos 3 poderes, né? O Poder Judiciário, o Poder Executivo, que é a Prefeitura, e o Poder Legislativo, que é a Câmara. É um poder. Então, os recursos por lei, e não é só aqui para Imbituba, são para os outros municípios também, é o 1/10 que se chama, né? Então, não é do total dos 195 milhões do orçamento para o ano que vem, mas é daquelas receitas correntes, né? Então, das receitas correntes é que é calculado e a Câmara tem direito até 7% para vir para este poder. Evidentemente que a Câmara, ao longo dos últimos anos, nunca exigiu os 7% e sempre trabalha com um orçamento mais simples, né? Com os pés no chão. Então, para vocês terem uma ideia, para o ano que vem é 5,19% das receitas correntes, tá? Então, isso significa um orçamento para a Câmara de 6.140.000. Mas se a Câmara aqui batesse o pé, os vereadores tal, e exigisse que ou fizesse emenda aqui nesta casa, enfim, não, nós queremos o que é de lei, o 7% para poder administrar, o 7% significa R$ 8.281.310 reais. Então, são R$ 2.140.000 a mais, para se ter uma ideia, né? Então, isso, a Câmara, evidentemente, que não está exigindo, ela abre mão, através da lei orçamentária, para que o próprio Poder Executivo faça outras obras e serviços em prol da população, né? E mesmo dentro, isso significa 5,19%, né? Teria direito a 7%. E mesmo do recurso que vem para cá, normalmente as mesas diretoras que passaram aí, né, sempre economizaram e sempre devolveram para o Executivo no final do ano alguma receita, né, que normalmente pediu para ser feito alguma obra num bairro ou outro, né, que a comunidade estava pedindo, enfim, algum serviço relevante. Então, dito isso, a gente está satisfeito, senhor presidente, né, e nós somos favoráveis ao projeto de lei. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Eduardo. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa e senhores munícipes. Dentro do meu tempo regimental, eu quero tratar, só parabenizar a Comissão de Finanças e Orçamento, ressaltar que o parecer da relatoria da vereadora Michela foi muito bem elaborado e trouxe ali essas informações, algumas já mencionadas pelo vereador Elísio, né, que está prevista para o ano que vem, um orçamento de R$ 195.233.043 também deixou estabelecido ali o que é correspondente aos recursos ordinários e recursos vinculados, e o que é mais importante, trouxe que atende à lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar
101 de 2000, respeitou os limites constitucionais, 15% mínimo para aplicação relacionada à saúde, 25% relacionado a investimentos em educação, e ressaltando também que esse governo sempre vem buscando diminuir os gastos, o índice com gastos, com folha de pagamento, gasto pessoal. E isso, a própria lei de orçamentária anual e o parecer aqui demonstram que houve uma redução, né, da gestão anterior para a atual, que agora para 2020 está previsto a porcentagem de 48,25% do investimento da arrecadação do município com gasto pessoal. Então, demonstrando que houve uma diminuição que antes era mais ou menos um gasto acima de 50%, então a gente chegou aí ao patamar de 48,25%, que é abaixo dos níveis lá de recomendável, prudencial, que o Tribunal de Contas acaba indicando. Então, sou totalmente favorável à aprovação do projeto de lei. Mais algum vereador? Vereador Cláudio. Queria também deixar registrado aqui em 2018 o trabalho com a gente como presidente da Câmara. Nesse meio tempo aí a gente comprou um carro novo, fez todas as salas reforma, nesse meio tempo todo devolvemos 800 mil para a prefeitura. Eu acho que o Luiz Dutra também deu outra transformação. Eu acho que o próximo presidente tem que se preocupar mais com o espaço da Câmara. O espaço, porque é uma vergonha uma estrutura dessa, que hoje é repassado para a Câmara. Falaram que o Elisa, o Gerson era um louco quando fez a Câmara. Hoje vão fazer ali o Fórum de Imbituba, 26 milhões. Hoje, se nós for fazer, o próximo presidente hoje, se tiver coragem, vai fazer ali um anexo, não vai gastar 1 milhão. Então, eu acho que os vereadores têm que ter mais coragem e se impor. O salário nosso é mais baixo, a diária nossa é mais baixo, e nós não temos coragem de aumentar muito os servidores, quanto os vereadores. Eu acho que com essa nova repasse da Câmara, o próximo presidente tem que se dedicar assim, à ampliação da Câmara, melhorar mais o salário dos vereadores, porque muita gente só critica dos vereadores, só fala, mas a primeira porta onde que eles batem na casa do vereador. E os vereadores aqui, quem sabe o trabalho do vereador, porque quem fala não acompanha o serviço de cada vereador. Cada vereador aqui se paga e se paga bem. Porque quando eles vão em Brasília arriscando a vida, vai lá buscar 200, 300 mil, é serviço do vereador. Não é serviço do vereador, não. Vereador é fiscalizar. Então eu aqui já trouxe mais de 3 milhões nesses 11 anos de vereador. E os demais vereadores. Mas na hora de criticar e de falar do vereador, todo mundo quer falar. O vereador não faz nada. O vereador não, só vai de segunda-feira. As coisas acontecem com a do vereador. Se nós trancar aqui, a prefeitura não faz nada. Então eu vou falar para vocês, vereadores. Quem sair a próximas eleições e quem vai botar o próximo salário, tem que pensar no próximo ano, sim. Querem falar? Falem. Para chegar aqui e sentar nessa cadeira aqui, não é fácil.
São 100 candidatos para disputar uma vaga para vereador, para 13 vagas. Para criticar os vereadores, todo mundo sabe. Agora, para ver o que o vereador realmente... Hoje foi perguntado no Itaú, Claudio, tu vai sair de novo vereador? Eu falei assim, olha, eu acho que vou, porque hoje eu não estou vendo um nome melhor do que eu para concorrer comigo. Então a gente tem que se orgulhar assim, quem trabalha. Agora tem uns que não trabalham, esse tem mais aqui, pegar para a Cambuquinha e para casa, deu. Agora tem gente boa aqui, sim, e honesta e trabalhadora. Nosso presidente vai devolver mais de 1 milhão. Podia ter feito anexo, podia ter dado curso para a gente se atualizar, melhor os funcionários, mas não, quis economizar. Agora vamos ver o que eles vão fazer com esse 1 milhão e pouco que o nosso presidente vai dar. Até agora, 800 mil, eu não sei o que foi feito. Então, é assim. E a gente está aqui, vereador não tem nada de 800 mil. De fazer troca por uma rua, por uma escola, por nada. Vereador está aqui para legislar. Quem está lá para resolver o que vai fazer com o dinheiro é o prefeito. Também tem que acabar essas barganhazinhas aí. Vou economizar isso para dar uma ruazinha para o vereador. Tem que acabar. Isso nem pode. É isso aí, presidente. Mais algum vereador? Vereador Luiz Dutra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores munícipes, analisando a peça orçamentária, que provavelmente será aprovada na próxima reunião e valerá para o ano que vem, eu vejo e interpreto de uma forma diferenciada, senhor presidente, com todo respeito, eu vejo um orçamento acanhado, que demonstra claramente que o município não está buscando alternativas para melhorar a sua arrecadação. Se nós analisarmos o orçamento do ano passado, que era de 189 milhões, nós temos um incremento de arrecadação orçamentária previsto para o ano que vem de menos de 3% de aumento. Então, eu vejo um orçamento acanhado. Mas eu prefiro que o município, e sempre entendi assim, que a gente tem que buscar a nossa realidade. A gente não adianta querer estimar uma receita que não virá. Nós temos que, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela proíbe esse tipo de efeito. Então, eu acho que a gente tem que pisar realmente em solo firme. Eu acho que o orçamento ele é plausível, ele vai se executar durante o ano sem problemas. Eu vejo só que em 2021 nós teremos o impacto da perda da receita da Braskem, que vai se impactar bastante com relação ao ICMS. Como esse efeito ele demora a ser sentido, eu acho que para 2021 nós teremos já o efeito da perda da Braskem na arrecadação do ICMS, que é um dos valores adicionados maiores que nós tínhamos até então. Mas eu entendo a preocupação do discurso do vereador Cláudio, é que, na realidade, senhor presidente, eu fui presidente dessa casa por alguns períodos, cometi erros, cometi acertos, mas eu acho que essa coisa do poder legislativo municipal não financiar suas próprias condições, muitas vezes faz com que a gente deixe de ter coisas que nós precisamos. Hoje nós temos gabinetes de vereadores com 2 vereadores em cada gabinete. Se nós tivermos que ter uma conversa particular com alguém, tem que sair todo mundo da sala, tem que pedir para o assessor sair, porque nós não temos sala para trabalhar. Então, a coisa de se devolver dinheiro para o executivo faz com que cada vez que o orçamento vem para cá, o nosso repasse do 10º diminui, nós não investimos naquilo que a Câmara precisa, que são os gabinetes com condições para os senhores vereadores trabalhar,
E aí alguns ainda reclamam que alguns assessores ficam fora das suas salas, mas é porque tem gente lá conversando e não dá para ele ficar todo mundo lá dentro. Então aí é complicado, a gente sabe que é complicado, nós vereadores sabemos que é complicado. Então eu estou me despedindo da Câmara de Vereadores, mas eu espero que os próximos vereadores que forem eleitos na próxima legislatura, eles comecem a pensar num legislativo independente, efetivamente, que nós possamos, inadvertidamente, ouvindo gracinhas como nós sempre vamos ouvir, todos vão ouvir daqui para frente, que a gente consiga postura, condicionamento para que a gente faça as coisas que nós tenhamos que fazer aqui na Câmara de Vereadores. Eu, quando fui presidente, eu fiz algumas benfeitorias na Câmara que estão servindo para muitas entidades, desde que foram feitas essas benfeitorias. Investir, contribuir da minha forma, e um dinheiro bem aplicado, um dinheiro do povo, que o povo está usando. Vocês lembram como eram aquelas cadeiras aqui, que estavam tudo quebrada, tudo caindo? Hoje não precisa mais. Hoje o judiciário vem, usa, as entidades vêm, usam, todo mundo usa o plenário da Câmara para as suas reuniões. Por quê? Porque tem condições de fazer uma reunião aqui. Então, eu chamo a atenção dos próximos que vierem para que eles façam um legislativo mais independente. Essa independência ela é necessária para que nós possamos ter boas condições de trabalho. Mas tem que diminuir o número de vereadores. Isso é uma questão de legislação. A questão de se diminuir o número de vereadores, pensando que vai diminuir salário, isso é bobagem. O 12º é que nem acabaram de dizer, ele pode ser até 7,5% do orçamento do município. Nós estamos com menos de 5%, acho que é 4 e alguma coisa por cento. Então, quer dizer, nós estamos muito longe do orçamento que a Câmara poderia, e mesmo assim nós ainda continuamos escutando as gracinhas de pessoas que a gente não devia nem ouvir. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Michela. Boa noite, presidente, vereadores. Participei das reuniões, né, da LOA, da audiência pública, e ao longo dos 3 anos eu venho percebendo, né, que a lei anual ela já vem com todas as suas previsões, né, de investimento e de manutenção, e algo que tem me chamado bastante atenção, até pela procura dos munícipes, na questão de infraestrutura, né, de ruas pavimentadas no nosso município. Isso é um transtorno, porque quem não tem a sua rua pavimentada sabe, né, como é um problema realmente, e a gente percebe que ao longo do ano vai sendo totalmente vindo projetos, tirando, né, alterando o recurso de investimento para manutenção. Então, pedir que o prefeito, o secretário de obras, né, tenham um cuidado, tenham um planejamento, porque, olha, 3 anos praticamente sem pavimentação nenhuma no nosso município é bem complicado, né? A gente fala, né, ouvi a fala do vereador Cláudio, respeito à fala do vereador Luiz, mas eu quero dizer que o nosso município está carente de muitas coisas. Se a Câmara precisa, né, do recurso financeiro, né, para poder avançar e melhorar, os munícipes precisam de muito mais, né? Basta que a gente ouça as pessoas da saúde, as escolas que ainda precisam ser ampliadas, e as próprias ruas, né, pavimentadas. Então, só um pouquinho, vereador. Se der tempo, eu lhe concedo uma parte. Tá. Então, eu entendo, né, é uma questão de prioridades e necessidades, né? Então, a gente que acompanha, todos os vereadores acompanham aqui, né, a realidade do nosso município, saneamento, não crescemos nada, né, ao longo desses 3 anos. O vereador Eduardo aqui mencionou sobre, né, a diminuição com a folha de pagamento, né, mas foi feito pelo prefeito, isso ele está de parabéns, o plano de demissão voluntária, né, com mais de 50 funcionários, isso diminuiu o percentual com folha, sim, né, ainda tem uma despesa financeira que lá na frente vai refletir de forma positiva, né, mas a gente tem ainda bastante problema. E a nossa cidade está crescendo, né, a gente está participando agora da comissão especial do Porto, vários assuntos estão sendo levantados, e a gente precisa de dinheiro para investir, né, a nossa cidade precisa de dinheiro para investir, né, então que os próximos presidentes e os próximos legisladores, né,
não esqueçam realmente que a gente está aqui, primeiramente, para defender o interesse do povo. Era isso, senhor presidente. Uma parte, vereador Cláudio. Vereadora, a gente tem que começar aqui trabalhar em conjunto. Não adianta querer vender coisa para os outros lá fora. Porque quando foi falado, eu e o Luiz Dutra, dos três sistemas, Prefeitura, Câmara de Vereadores, não adianta a gente tirar da Câmara de Vereadores para fazer o que tem o serviço da a Prefeitura. Então, é igual chega agora a época, todo mundo diz, vereadores salário zero, que não precisa, não sei o quê, tudo falam nessa época. Mas no começo do ano, da legislação, todo mundo quieto. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais sério. Tem que trabalhar mais sério. Não pode confundir Câmara de Vereadores com a Prefeitura. A Prefeitura, fazendo o papel deles, com o orçamento que hoje a Câmara ganha, fazer o seu papel, está de bom tamanho. O que o senhor Luiz Dutra falou com a experiência de 7 mandatos? É uma vergonha quando tem um monte de funcionário ali na frente e muita gente que, como eu venho todo dia aqui, não é muito vereadores que só vêm 2 vezes na semana, daí eu fico como chato. Faz favor, dá uma saidinha, dá licença que eu quero falar fulano e tal. Porque é uma vergonha mesmo um orçamento desse não ter. Vereador, por gentileza, vamos seguir. Abrimos hoje uma sessão. Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira discutir. Em primeira votação, projeto de lei 5.182 de 2019. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. A segunda discussão e a segunda votação do projeto de lei número 5.182 de 2019 ocorrerá em sessão posterior a ser agendada pela mesa diretora. De acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, em sessões extraordinárias não há momento para explicações pessoais. Convoco os vereadores para a 39ª sessão ordinária, que será realizada logo na sequência, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 4ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores e solicito ao secretário que redija a ata da mesma. Boa noite.